A maturidade faz com que você não se sinta afetado pela opinião dos outros. Isso é o que eu posso, isso é o que eu tenho. Não se mova pelo que os outros acham, pelo que os outros estão falando de você. Isso vai te destruir emocionalmente, vai te enfraquecer espiritualmente. Você é quem é. Deus ama a tua identidade, Deus ama quem você é. É claro que você tem direito a continuar crescendo. É claro que você tem direito a continuar prosperando, mas enquanto não acontece, não menospreze quem você é. Você perde tudo que menospreza. Se você menospreza você mesmo, se você se envergonha de você mesmo, você vai se perder em si mesmo. Bem-vindos! Mais um Brunecast entrando no ar. Nós estamos sempre aqui no YouTube, também no Spotify, com mais de 200 episódios, sempre trazendo conhecimento e sabedoria milenar para você. Seja com entrevistados ou com a nossa própria equipe, como o caso de hoje, que nós estamos aqui com o Theo e com o Ólogo. Aê! O teólogo, isso aí, Teixeirinha e Wesley. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, que foi uma dificuldade muito grande na minha vida. É claro, pela aparência de vocês também já passaram por isso. E nós temos que ensinar as pessoas a como vencer isso, que é a rejeição. Se tem um dos complexos que paralisa a vida do ser humano é o complexo de rejeição, ou seja, não só quando ele é rejeitado de verdade, mas também quando ele se sente rejeitado. Às vezes não está sendo, mas se sente. Então nós temos aqui a rejeição real. Imagina quem foi abandonado por um pai, se sente rejeitado pelo pai, o pai não quer atender. É real e tem um complexo de rejeição. Ninguém está te rejeitando de verdade, mas você se sente assim por algum motivo. Então hoje nós vamos trabalhar muito o tema rejeição, porque nunca tem a ver com o outro, sempre tem a ver com você. Sim. Então você precisa crescer emocionalmente e espiritualmente para afastar todo o espírito de rejeição, todo o complexo de rejeição da tua vida, porque isso é uma das piores coisas que você pode carregar. Se tem algo que vai pesar na estrada da vida, é a rejeição. Então nós temos que aprender a lidar com isso, e hoje eu quero usar todo o conhecimento de inteligência emocional, toda a sabedoria milenar que Deus me confiou para te ajudar nisso aí. E o Theo e o Ólogo vão estar contribuindo, porque eles são muito profundos em filosofia, teologia. Os dados mais relevantes, profundos, né? Gente. É com vocês. Milenares. É mais, coisa mais milenar. Isso, assim. é milenar. De 3.000 anos para trás. Antes sim. fica De muito... Abraão para trás. É de Abraão. É antes que o mundo seja mundo, vocês conseguem dar as informações mais técnicas. Então hoje nós vamos tratar algumas histórias que eu passei. É engraçado, o Teixeira e Wesley, que as pessoas veem a gente hoje e acham que a gente... ou nasceu em berço de ouro, ou não passou por dificuldades extremas. É verdade. Né? As pessoas cismam que o que você está vivendo hoje é a realidade de sempre, não. Foram caminhos muito difíceis. Eu passei por diversos caminhos de rejeição para chegar até aqui. Alguns eu tive que superar e outros eu só tive que aceitar. Sabe por quê? Tem rejeição que não é coisa do diabo ou coisa da tua alma, do teu sentimento, é coisa de Deus. Eita. Eu vou te provar que tem rejeição que é de Deus. Tem rejeição que é de Deus. Como assim, Thiago? Olha, eu já tentei fazer coisas na minha vida que eu estava decidido. Vou casar com aquela menina, vou ter esse emprego, vou conseguir esse investimento e me sentir rejeitado, porque a menina não quis, porque o investimento não deu certo, porque o emprego me rejeitou, literalmente pisou no meu currículo. Tentei publicar o livro por uma editora, pisaram no livro que eu mandei e eu me senti rejeitado. Tudo isso era de Deus. Porque se eu tivesse casado com aquela menina, publicado por aquela editora, entrado naquela empresa, eu não seria o Thiago de hoje. Existem rejeições que são emocionais, existem rejeições que são espirituais, mas existem rejeições que são divinas para te encaixar no destino que você mesmo pediu para Deus fazer para você. Ih, tá forte hoje. Vamos lá? Os primeiros minutos ainda. Só estamos começando. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero saber, Teixeirinha, até analisando assim pelas suas feições... Eu sei que vai vir. Você já deve ter sido muito rejeitado, Já. Esses dias uma pessoa escreveu pra mim... Não, é sério, pô. A pessoa escreveu pra mim assim no Instagram, Wesley. O Teixeirinha é um feio ungido. O que é um feio ungido? Né? É feio, não gosto dele. Feio, mas é de Deus. Já me chamaram de feio atraente. Feio atraente. Aí não. Feio atraente. Feio atraente já é loucura, mas o feio ungido existe. Até homem de Deus, né? É feio, mas é homem de Deus. Mas, agora, tirando as brincadeiras, é claro, de lado,
a rejeição ela entra por várias coisas, não só a questão de aparência, porque questão de aparência é uma rejeição que eu tive na minha adolescência também, é muito... Básico. É muito fútil, passa. Porque depois você já se resolve sentimentalmente, você casa, por exemplo, tudo que falaram contra você, contra a sua aparência, tudo vai... É muito rápido, não fica como uma ferida profunda, né? A não ser em casos específicos. Você imagina quem tem uma deficiência física. A pessoa tem que lidar com aquilo, é muito difícil, né? Então, eu tenho um amigo que cresceu comigo lá no bairro, que ele tinha uma perna menor do que mais fina e menor do que a outra. Então, a gente brincava muito com ele na época e tudo, e ele aceitava as brincadeiras, ele levava na boa, ele mesmo se chamava de perninha e tal. Anos depois, quando a gente se encontrou, ele mostrou como isso foi danoso para ele, como isso feriu... lógico que quando você é criança, isso aconteceu na infância, você não tem ideia do que está fazendo, né? O bullying e tudo isso. Sim. Então, não tem jeito. As pessoas se sentem rejeitadas, as pessoas se sentem inferiores quando você expõe um defeito delas. O primeiro conceito que eu quero te dar, não só bíblico, sabedoria milenar, mas também de inteligência emocional, tá? De governo emocional. Não expõe o defeito das pessoas. Você não tem um porquê tirar sarro, brincar, diminuir uma pessoa por causa de qualquer defeito dela, seja um defeito no estado financeiro, né? Você está com esse carro, só tem essa bicicleta velha, seja um defeito físico ou qualquer outra coisa. Não vale a pena. O que você ganha? Por exemplo, você chamando um deficiente, brincando com ele, ou um cara pobre, o que você ganha com isso? Vamos supor. O que você está ganhando? Nada. Não está ganhando nada. Se você está se sentindo bem porque está diminuindo alguém, você é o doente. Eita. E não quem tem o defeito físico. Porque se você se alegra porque está conseguindo diminuir alguém que já tem um problema, você é doente. Você precisa de ajuda. Forte. Então, nós precisamos entender 3 níveis aqui importantes no assunto de hoje de rejeição. Primeiro, como você está espiritualmente. Uma pessoa que é espiritualizada, ela não só não deixa o espírito de rejeição entrar, como ela não rejeita ninguém. Segundo, como você está emocionalmente. O estado emocional define como você se sente, rejeitado ou não, rejeitando ou não. E terceira coisa, como você está em relação ao teu propósito de vida. Porque quem tem propósito, quem tem um chamado, quem está focado no que tem que fazer, nem tem nem tempo para lidar com rejeição, seja ativo ou passivo, ou seja, a rejeição que você recebe e a rejeição que você dá. Tá bom? Então eu quero primeiro lembrar de algumas coisas interessantes que aconteceram na minha vida, depois eu quero escutar de vocês, porque com certeza o Wesley, com toda a experiência de vida que ele tem, com tudo que ele já passou para chegar até aqui, sim, né? Sim, bastante bagagem. Superar muita coisa. Para estar morando sozinho em Alphaville, só Deus sabe o que ele teve que fazer para estar nesse apartamentinho que ele está aqui. Só Deus sabe. Eu não posso nem contar as coisas que ele reportou, porque foi gabinete pastoral, eu não posso revelar. Secreto, mas secreto. é muita rejeição, muita coisa. Então, assim, eu já passei por muitos pontos de rejeição na vida. 10 dias antes de ser mandado embora, 10 dias antes de casar, eu fui mandado embora de uma agência de turismo que eu estava dando minha vida ali. Porque eu achei que aquilo ali que ia me sustentar. Ou seja, hoje eu vejo que é um livramento divino. Existem rejeições, eu me senti muito rejeitado, porque eu falei, poxa, como é que a pessoa pode me mandar embora 10 dias antes de eu casar? Me mandou com uma mão na frente e outra atrás, eu não tinha carteira assinada. E eu lembro que a pessoa, eu considerava amigo dessa pessoa, né, do dono, ele falou assim, corre atrás dos teus direitos se quiser. Eu nem sabia o que era correr atrás de direitos. Depois que fui entender que era entrar na justiça, eu não sabia o que era isso. E eu nunca processei ninguém na vida, assim, nunca corri atrás de direito nenhum. E esses dias essa pessoa me escreveu no Instagram, eu printei, assim, ou seja, isso fazem 20 anos quase. Ela falou assim, cara, que bom, eu sempre mostro a sua foto mostrando que o grande Thiago Brunet trabalhou aqui. Eu não respondi, né? Nem bem nem mal. Mas eu falei, cara, como é que pode, né? A pessoa faz o que faz, na cabeça dela tá tudo certo. Às vezes quem pisou em você esquece que pisou, mas o pisado não esquece. Sim. Por mais que tenha perdoado, não esquece da pisada, né? Mas eu passei muitas situações assim de humilhação e de rejeição que eu tive que tomar uma decisão. Se eu deixava aquilo entrar na minha alma, e quando eu era adolescente, jovenzinho, eu não tinha esse filtro espiritual e emocional, então eu deixava entrar na minha alma. Hoje eu tenho. Hoje a pessoa faz o que quiser, fala o que quiser, eu vou filtrar, né? Mas eu lembro de algumas rejeições que eu tive na infância. Por exemplo, uma vez inaugurou uma casa de videogame, de fliperama. De fliperama. Lá no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, né? E aí a gente marcou para todo mundo, todos os amiguinhos.
da igreja irem, num sábado, jogar. Até me fugiu o nome da casa de fliperama que era. Mas era assim, aquele espaço muito grande de jogos e tal. Sim. O meu pai era salariado da Marinha, né? E ele juntou, ele sabendo que tinha essa programação dos adolescentes da igreja, ele juntou e deu R$30 para cada um. Que a gente achava muito. Eu falei, cara, R$30. Tipo assim, a ficha era R$3, R$2 na época. Dava para jogar 10 vezes cada filho. Éramos 3, eu, Daniel e Marquinho. Meu pai deu R$30 para cada um, a gente ficou feliz demais. Era o sábado todo de passeio, ficamos na fila. Aí vieram 2 meninas, que eram as filhas do líder da instituição, e falaram, e aí, tudo bem, tudo bem, tudo. Vocês trouxeram dinheiro para jogar? A gente trouxe R$30 cada um. E a gente falou com orgulho, porque a gente sabia que era um esforço do meu pai e que era muito dinheiro para a gente também. E ela falou, só 30? Eita. Meu pai deu 200 para cada uma. Nossa. Cara, quando ela falou isso, ou seja, isso não é nada olhando hoje, mas na época, com 13 anos, 14 anos, fala, caramba. Mas aí, cara, eu lembro de ter falado uma coisa que me blindou na hora. Eu não deixei aquilo entrar no meu coração. Eu tinha 13 para 14. Sim. Eu lembro de ter falado assim, olha, eu não sei o que o seu pai faz, mas o meu acorda 4 horas da manhã todo dia para ir pro quartel. Ele só pode me dar isso. E aí eu guardei meu coração. Eu não deixei... Me feriu, porque eu lembro até hoje. Mas não me traumatizou. Mas eu lembro de ter dado essa resposta. Eu não sei o que seu pai faz, mas o meu, ele acorda todo dia 4 horas da manhã para ir pro quartel. Ele só pode me dar isso e eu tô feliz. Eu lembro de não ter deixado isso entrar no meu coração, por exemplo, contra meu pai. Pô, meu pai não pode me dar as coisas, não. Eu falei, não, peraí. Eu lembro da alegria do meu pai de ter juntado esses 30 para cada um e ter levado a gente pro shopping. A gente morava no subúrbio. Para quem entende de Rio de Janeiro, mora aí, né? Eu morava ali em Vila Cosmo, Vila da Penha, Irajá, Vicente Carvalho, naquela região. E meu pai foi dirigindo até a Barra da Tijuca, que é tipo quase 1 hora dirigindo com o trânsito da linha amarela, para me deixar no shopping para a gente curtir. Pro meu pai foi uma alegria. Meu pai, eu fico aqui o dia todo esperando vocês. Eu não ia deixar ela diminuir meu pai, porque meu pai só me deu 30 e o pai dela deu 200. Sei lá o que o pai dela faz da vida. Hoje eu entendo o que o pai dela faz, mas na época eu não entendia. Hoje eu daria outra resposta para ela. Falei, também fazendo o que teu pai faz é mole. Quero ver trabalhar igual meu pai. Quero ver trabalhar igual meu pai. Então, o paizinho está até hoje aí com 71 anos, firme e forte, me ajudando e me abençoando. E, Thiago, esse foi o seu primeiro choque de realidade? Nossa, tem gente que tem muita condição. Não foi o primeiro, mas foi o mais forte. Eu tive vários outros, assim, na escola. Depois eu descobri que era muita mentira também. Mas chegava a gente assim e falava assim, como é que foi o Natal? Eu ganhei uma Caloi não sei o quê. Pô, não podia ganhar uma bicicleta no Natal, era muito para mim. Mas depois eu descobri que era mentira. Anos depois eu descobri que era mentira. Mas eu acreditava na época que o cara tinha ganhado uma Caloi de Natal e eu não ganhei. Eu ganhei, sei lá, um brinquedo qualquer lá. Criança também aumenta muito, aumenta muito, adolescente mente muito. Eu passei férias na Disney, cadê as fotos? Não tem aqui agora, mas eu fui e tal. Então, olha como é que é o espírito de rejeição. Você se sente rejeitado até por coisas mentirosas que a pessoa está contando. Não é nem verdade. E você está se sentindo rejeitado. Né? Eu lembro de outro fato também que, quando eu era adolescente para jovem, devia ter talvez uns 17 anos, eu comecei a me interessar muito pela escola bíblica dominical. E eu comecei, na minha cabeça, a achar que eu poderia ser professor. Porque eu tinha muita facilidade para gravar as histórias, igual meu filho José. Meu filho José tem 10, vai fazer 11 anos agora. Ele tem muita facilidade. Se eu contar uma história bíblica para ele uma vez, ou se ele ler uma vez, ele grava para sempre. Essa semana a gente leu junto o livro de Jonas. Sim. Eu falei para ele assim, filho, eu quero que você leia o livro de Jonas nesses próximos 3 dias. Dei uma meta para ele. Ele leu todo o livro de Jonas em 25 minutos, voltou para o meu quarto e falou, pai, já li. Eu falei, leu o quê? O primeiro capítulo? Ele falou, não, li tudo. Eu falei, então eu vou fazer uma arguição. Ele falou, pode fazer. Cara, perguntei tudo ele respondeu. Então, você vê que é um dom que ele tem com a palavra ali, ele lê, grava e consegue meditar na palavra. Meus outros filhos, por enquanto, não têm isso. O José tem. A Júlia tem dificuldade. A Júlia é muito criativa, mas tem muita dificuldade com a leitura da palavra. O José tem muita facilidade com a leitura da palavra, mas também ninguém ora lá em casa igual o Joaquim, que vai fazer 6 anos agora. O Joaquim, você manda ele orar, ele vai ficar meia hora orando por tudo. Ele tu vê que Deus colocou o peso de oração na vida dele e tudo. Então, aliás, não tem a ver com o assunto rejeição, mas tem uma coisa que está ardendo no meu coração, eu quero ensinar para você que é pai e mãe. Uma das maiores funções de pai e mãe é
Número 1, identificar o talento, o dom do seu filho e investir muito nisso. Descobre o que eles são bons. Eu descobri que o José toca piano de ouvido. A Júlia eu botei na aula de piano e ela nunca aprendeu. Então vou investir piano no José. Mas o que a Júlia é boa? A Júlia é boa com arte, com criatividade. Bota na aula de teatro. Descobre no que seus filhos é bom e investe. Segunda coisa, descobre no que eles são ruins, no que eles vacilam, no que eles têm problema e discipula. Então, por exemplo, a Júlia tem muito problema com empatia. Ela não consegue se colocar no lugar dos outros. Então, esses dias eu já veio chorando. Pai, eu estava lá na escola, que eles estudam na mesma escola. A Júlia me chamou de sujo, fedido na frente de todo mundo. Caraca. Aí eu falei assim, você fez isso, Júlia? Qual o problema, pai? Eu sou irmã dele. Eu falei assim, tá bom. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou te buscar na escola. E eu vou pensar em alguma coisa que eu posso te chamar na frente das suas amigas. Aí ela começou a lacrimejar. Não, pai, não faz isso. Eu falei, mas eu sou o pai. Qual o problema? Estamos em casa. Não, pai. Eu falei, mas foi o que você fez com o seu irmão. Aí eu fiz ela sentir o que ela fez com o irmão dela. Eu falei, filha, você precisa se colocar no lugar das pessoas. Aí todo dia eu descobri que essa é uma deficiência dela. Todo dia eu ensino sobre empatia e compaixão para ela. Aí então, o que ela tem de bom, a gente potencializa, investe, bota professor e tal. E o que tem de ruim, você bate todo dia ali treinando. Isso é uma responsabilidade dos pais. Não é da escola, não é da igreja, é dos pais. É por isso que às vezes você tem que desligar o teu celular, investir teu tempo, até para descobrir o que teus filhos têm de bom e de ruim, para investir e para discipular, você precisa estar prestando atenção nos teus filhos. Então, voltando aqui à rejeição, eu me senti rejeitado várias vezes. Eu achei que eu tinha capacidade de dar aula na EBD, e eu lembro que eu fiquei um final de semana todo montando uma apostila, né? Meu pai comprou um 486. Vocês não pegaram essa época, não? Era um dos primeiros computadores de casa que surgiu. Nem lembro qual foi o ano. E aí a gente escrevia, botava na impressora, ficava uma hora imprimi uma apostila em casa e levei para o diretor da escola bíblica. Era uma igreja pequena, não era uma igreja grande, não. E falei, olha, eu programei aqui umas matérias e tudo, eu sinto que não tem professor suficiente no domingo de manhã, se eu puder ajudar com os adolescentes, eu tinha 17 anos, queria ajudar com os adolescentes. Aí ele pegou a apostila, chamou um outro cara e falou, o que esse garoto mandou para mim? Ele realmente acha que pode ser professor de alguma coisa, sei lá, me deu uma rejeitada assim. E aí, cara, aquilo foi muito traumatizante para mim, porque eu achava que eu estava ajudando. E, na verdade, talvez eu não tivesse nem capacidade mesmo de dar aula na época. Mas ele só tinha que ter falado de forma diferente, porque eu não fiz nada demais. Pô. Não estava querendo me prostituir, usar droga. Estava querendo dar aula na escola dominical. E, às vezes, não tinha capacidade mesmo. Não estou falando que eu tinha. Mas ele podia ter agido de forma diferente. Aquilo me marcou. Então, eu tive que trabalhar com muitos complexos de rejeição. Mas o que eu percebo hoje? Antes de falar da rejeição que Deus permite, que é a melhor, vamos falar da rejeição que a pessoa fez para te ferir. Até isso vira a teu favor. Por que hoje eu dou aula? Por que hoje eu tenho café com destino? Por que hoje eu amo dar aula? Porque alguém um dia rejeitou eu dar aula. Falei, é? Eu vou provar que eu posso dar aula. Então, até as rejeições... Gente, isso é muito profundo. Até as rejeições que foi para te ferir, para te marcar, vira ao teu favor se você realmente está firmado na rocha que é Deus. Não tem jeito. Até quando tentaram me ferir, dizendo, você não é nada, você não vai fazer isso. Até hoje eu dou aula, porque falaram que eu não ia poder. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu mostrei para o meu líder, minha líder na época, era um casal, eles riram de mim e falaram, pô, você está quebrado. Você não tem experiência nenhuma, nem português você sabe direito, como é que você vai escrever um livro? E porque eles falaram que eu não podia escrever, até hoje eu publico livros, já vendi mais de 1 milhão de livros só no Brasil, sou publicado em 16 países. Então Deus usa a rejeição para mostrar o nosso caminho. Deus usa a rejeição das pessoas para mostrar o teu caminho. Sabe o que os fariseus falaram para Jesus? Você é Beelzebu. Você é filho das trevas, o que você está fazendo aqui? Ele provou que era o Messias, ainda que o seu próprio povo estivesse te rejeitando. Deus usa a rejeição para manifestar o teu propósito, para mostrar o que você realmente tem que fazer. Tiago, e esses sinais de rejeição, quando que eles podem me trazer clareza? Por exemplo, você fala, não, Wesley, você não toca bem teclado. E eu pensar que realmente eu não sou um bom tecladista. O que tem que acontecer é o seguinte. Se eu estou na posição de te dar uma notícia, eu tenho que dar essa notícia com sabedoria. Por exemplo, meu filho José... Pô, tu tocou num assunto importante. Meu filho José chegou esse dia e falou, pai, você acha que eu posso ser um jogador de futebol profissional? Esse é o sonho de toda criança de 10 anos. Eu falei, filho, já que você está me perguntando, eu acredito que não.
Ele abriu o olho, Eita. lacrimejou e falou, por quê? Eu falei, deixa eu te explicar o que a pessoa tem que fazer para ser profissional. Eu falei, eu acredito que você vai jogar muito bem. Mas para ser profissional, você já tinha que estar na escolinha. Quando eu te acordo, sábado, 8 horas da manhã, para te jogar no campo, você reclama. Quem quer ser profissional, 6 horas já estava na escola treinando, na escolinha de futebol treinando. Você para acordar 8 horas para jogar de brincadeira no campo reclama. Então, assim, eu acho que você vai ser um bom jogador amador. Você vai jogar bem bola, você joga bem, você gosta de futebol. Mas se você quer a sinceridade do papai, o papai vai te apoiar naquilo que você quiser. E se você falar, pai, eu quero ser jogador de futebol, eu vou continuar apoiando. Mas eu preciso ser sincero para você. O caminho que você está seguindo não é o caminho do profissionalismo. Ponto. O que eu fiz? Com amor, eu falei a verdade para ele. Eu não acho que ele vai ser profissional. Eu não acho que ele tem o talento para ser profissional. Eu acho que o José ele tem um chamado ministerial. O José tem um coração tipo assim, ó, se a gente estiver passando por um lugar, tiver alguém passando qualquer tipo de problema, necessidade na rua, ele manda parar o carro. Se ele vê uma criança sozinha na rua, ele fala, pai, para aí, por que essa criança está sozinha? Por que não tem adulto em volta dele? Cadê os pais dele? O José é uma pessoa preocupada com o outro, ele tem coração pastoral. Eu prefiro muito mais investir no que tá claro para mim, que o José tem um chamado pastoral e meus 4 filhos, eles podem escolher a profissão que quiser, mas o destino escolhe eu, eles vão ser do altar. A profissão eles escolhem, mas que eles vão estar no altar, eu estou treinando meus filhos para isso. E o José tem um coração pastoral. Então, se ele falar para mim, eu quero tentar ser jogador, eu vou com ele. Mesmo sabendo que talvez não seja o caminho, talvez eu também quebre a cara. Mas eu, provavelmente, pela minha experiência de mentor, de aconselhar várias pessoas, eu sei que provavelmente não é o caminho dele, porque ele não tem essa dedicação, ele não tem essa habilidade. Mas se ele falar, eu quero, eu vou com ele até o final. Porque uma das funções do pai é investir nos sonhos do filho, por mais que não aconteça. Mas também a função do pai é falar a verdade para ele, com muito amor, com muita sabedoria, mas falar a verdade. E como você consegue diferenciar essa motivação que é causada pela rejeição de uma teimosia, por exemplo? Na hora não dá. Na hora é impossível. Você só, o que define teimosia? Como é que você diferencia a teimosia da motivação em relação à rejeição? Maturidade. E geralmente quando você se sente rejeitado, você ainda não está maduro. Porque quem está maduro já, nem rejeitado se sente. Entendi. Então vamos lá, vou te contar uma história recente agora. Quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2018, eu peguei minha família toda, compramos as passagens, né, de classe econômica, que é o que a gente podia pagar, e fui morar, peguei e fui com as malas todas e fui morar nos Estados Unidos. Quando o Joaquim o Joaquim nasceu em 2017, então ele tinha 1 ano. Ele chorou muito o voo todo, então eu ficava muito andando com ele no voo. E entre a classe econômica e a classe executiva, que é aquela primeira classe, né, bonita e tal, tinha uma cozinha assim. Eu ficava nessa cozinha sacudindo o Joaquim, dando aguinha para ele e segurando, enquanto o Janine estava com as outras crianças acalmando. E aí, nisso, sai um cara da classe executiva que era um líder que eu conhecia, que a gente se conhecia. Ele pegou, olhou para mim de cima a baixo e falou, e aí, rapaz, como é que você tá? E tudo. Falou assim, meio zombando. Eu senti um espírito zombador assim, mas falei, tô com meus filhos aqui, será que o cara vai zombar de quê, né? E ele falou assim, ué, tu não tá na executiva, não? Eu falei assim, não, eu tô com a minha família toda. Ele falou, mas tem vaga pra família toda na executiva. Caramba. Aí eu falei, Aí eu entendi que ele tava querendo falar de dinheiro, de alguma coisa assim. Não, aqui a gente tá de mudança pra América e tal. Ele começou a falar de um jeito que eu comecei a me sentir reduzido, assim, cara. Me sentir humilhado por uma coisa que eu não deveria me sentir, porque era o que eu podia pagar, ponto final. É a minha condição. E aquilo começou a me fazer mal, cara, assim, sabe? Aí ele soltou mais umas 2 piadinhas assim. Depois a gente se encontrou na fila da imigração para entrar nos Estados Unidos e tal, aquilo me deixou mal. Tanto que depois disso eu falei assim, Janine, vamos começar a ver quanto é que custa a classe executiva, eu não quero mais andar na classe econômica, não. Olha que coisa louca. E aí eu comecei a ver, graças a Deus, que como eu recebo muito convite de palestra, de tudo, geralmente quem me convida, eu vou dar palestra numa empresa tal, a empresa consegue arcar com custo e me mandar de executivo. Aí eu comecei a andar de executivo. Então, de 2018, olha que louco, quando eu me senti rejeitado porque eu estava numa classe diferente, que eu nem sabia que existia outra direito, assim, né? Sabia, mas não ligava. De 2018 a 2023, o ano que a gente está, nunca mais andei de econômica. Até semana passada.
que eu tive que fazer uma viagem de emergência para os Estados Unidos, que eu tinha que dar uma palestra que eu tinha esquecido. E era meu aniversário de casamento. Não tinha como deixar as crianças, porque eu não tinha com quem deixar as crianças, eu tive que levar a família toda. Conclusão, hoje eu estou muito melhor financeiramente em 2018, mas ainda assim seria um desperdício financeiro. Primeiro que não tinha vaga na executiva para todo mundo, porque a gente veio em cima da hora. Segundo, seria um desperdício financeiro botar todo mundo na executiva. Tava um absurdo. Fomos todos de econômica. Sabe o que foi um incômodo para mim? Nenhum. Eu percebi que a diferença era a maturidade. 2018 eu não tinha maturidade para lidar com uma implicância, com bullying, com uma rejeição. Eu estava na classe econômica, tive que tirar 10 mil fotos, todo mundo me reconhecendo, tirando foto a noite toda conversando. Feliz da vida. Estou indo passear com meus filhos. Vou dar palestra na Flórida e ainda estou levando meus filhos para passear. Estou feliz da vida. A maturidade faz com que você não se sinta afetado pela opinião dos outros. Isso é o que eu posso, isso é o que eu tenho. Não se mova pelo que os outros acham, pelo que os outros estão falando de você. Isso vai te destruir emocionalmente, vai te enfraquecer espiritualmente. Você é quem é. Deus ama a tua identidade, Deus ama quem você é. É claro que você tem direito a continuar crescendo. É claro que você tem direito a continuar prosperando, mas enquanto não acontece, não menospreze quem você é. Você perde tudo que menospreza. Se você menospreza você mesmo, se você se envergonha de você mesmo, você vai se perder em si mesmo. Cuidado com isso. E o que as pessoas precisam fazer para ser pessoas mais maduras? Acelerar esse processo de maturidade? Maturidade vem com leitura da palavra. Eu acredito que nada amadurece a pessoa mais rápido do que o conhecimento da sabedoria milenar. Leitura da palavra. Por quê? Você aprende tudo que dá certo. Sim. Na Bíblia está ali tudo que dá certo. Por isso que eu sempre incentivo as pessoas a fazerem o método Destiny, porque em 3 dias ela vai entender os 12 princípios milenares que governam a humanidade e estão dando certo há mais de 2000 anos. Beleza. Leitura da palavra. Segunda coisa, experiências. Você passa por uma experiência, ao invés de sofrer com essa experiência, estuda o problema por dentro. Quando você está passando por um problema, ao invés de reclamar, de sofrer, chorar, você estuda esse problema, você ganha experiência. Passar por problema não é experiência. Aprender com o problema é experiência. Então, quando você aprende com o problema, você ganhou experiência. Aí você está amadurecendo. Outra forma de amadurecer é andar com pessoas maduras. Cara, uma das coisas que mais acelerou meu processo de maturidade, até para lidar com rejeição, com complexos de inferioridade, toda essa parte emocional bem fraca que eu tinha, foi andar com pessoas que eram maduras, espiritualmente e emocionalmente. Então, eu lembro de uma vez que eu estava saindo de uma viagem com voo executivo, com um dos caras mais assim, ricos do Brasil e tudo. E aí a gente passou por uma situação muito constrangedora, que foi uma revista da Receita Federal, que parou o avião, começou não sei o quê. E o pessoal da Receita meio que estava abusando, sabendo que ele era um cara muito conhecido, revistando tudo, coisa que não tinha necessidade. As poucas coisas que ele tinha comprado no país que a gente estava vindo tinha nota fiscal, e os caras, não, mas não sei o quê. Eu que não era ninguém, tadinho, estava de carona ali. Tava cheio de raiva do pessoal. Falei, como é que eles estão fazendo isso? E o cara, tranquilo, calmo. E aí, convivendo com pessoas que têm bilhões a mais do que você, são mais conhecidos que você, têm mais responsabilidade que você, agindo daquela forma madura, que no final, depois, quando a gente foi pro estacionamento, entrar no carro, ele falou, cara, a vida é assim. E você imagina eles ganham um salário, cara. Ver você chegando num jato vindo de outro país incomoda muito. É natural que o ser humano queira, de alguma forma, prejudicar o outro. Eles não têm Deus no coração. Ele não sei o quê. Aí eu falei, cara, esse cara é maduro. Aí eu aprendi, então quando eu for importunado, eu não posso ficar com raiva como eu fiquei. Eu tenho que agir assim. Então, quando você anda com pessoas maduras, você começa a amar a maturidade. E começa a buscar isso para você. Ô, Thiago, falando ainda desse tema de maturidade e tal, quando eu vou fazer uma compra, como que eu tenho essa maturidade? Porque às vezes vem o sentimento de eu mereço. Eu trabalho bastante, então, sei lá, no seu exemplo de classe econômica, você podia falar, não, eu vou de classe executiva porque eu mereço, eu trabalho, eu faço isso pelos meus filhos. Na verdade, o sentimento de merecimento é muito importante. Só que entre a rejeição, tá? Deixa eu fazer uma conta aqui contigo. Ó. Entre a rejeição e o merecimento, tem uma coisa muito importante para você consultar. Chama-se conta bancária. É o principal. As suas emoções não podem determinar isso. O que determina isso é a sua conta bancária. Então, por exemplo,
Poxa, você está indo fechar um negócio de $1 milhão nos Estados Unidos. $1 milhão. Aí a classe executiva custa $5 mil. Poxa, o que é isso para $1 milhão? Você não pode... É merecimento você ir de classe executiva. Entendeu? É um merecimento. Aí seria você pisar no teu crescimento, você não, vou de classe econômica porque eu sou humilde. Aí é falsa humildade. É falsa humildade. Tá? Mas, poxa, a pessoa está ganhando 10 mil por mês e vai gastar 5 mil no luxo, aí ela está querendo se sentir... Aí já não é por merecimento, ela quer se sentir aceita. Ela não tem dinheiro para fazer. Ela não pode gastar 50% do salário dela num luxo. Mas para se sentir aceita, para se sentir parte do grupo, é um complexo de rejeitão, ao contrário. Para me sentir aceito, ou seja, para eu não me sentir rejeitado, eu compro isso aqui que eu não posso. Eu faço uma dívida. Eu parcelo de jeito que vai me prejudicar. Então, é um complexo de rejeição. O merecimento é quando eu já tenho o suficiente. Agora eu posso desfrutar algumas coisas. Sem passar dos limites, respeitando o dinheiro, porque o dinheiro não leva desaforo para casa, isso é verdade. Mas eu preciso também... Eu não posso deixar a falta de merecimento bloquear meu crescimento. Eu preciso aproveitar um pouco do que eu conquistei, até porque tem uma coisa que a neurociência explica que se chama celebration. Você precisa aprender a celebrar cada vitória sua, das pequenas às maiores. Senão você normaliza o sucesso, normaliza a vitória e aí você perde o envio de dopamina, serotonina e todos esses hormônios da felicidade nas vitórias, e as vitórias começam a ficar normais e você daqui a pouco está tendo vitória, já não está percebendo, já não está se emocionando e a vida começa a virar uma roda de hamster, você está sem sentido na vida. Sim. Então eu sempre falo isso com a Janine. A gente tem pequena vitória, a gente tem uma pequena celebração. Uma média vitória, uma média celebração. Uma grande vitória, vamos para uma grande celebração. É por isso que toda vez que acaba uma coisa muito importante, por exemplo, método Dash, desde 3 dias de aula, é uma média vitória. Né? Não é uma gigante, mas também não é uma pequena. Poxa, a gente treinou 1000 alunos, não sei o quê. Eu pego a Janine e passo uma noite com ela num hotel diferente aqui em São Paulo, ou saímos para jantar num restaurante legal. É uma celebração média. Né? Agora, a gente tem uma grande vitória, a gente faz uma grande viagem, a gente faz alguma coisa, compra alguma coisa que a gente queria muito. Nós precisamos aprender a celebrar as nossas conquistas, até por causa de um treinamento cerebral. É o famoso treinamento do cachorrinho, do adestramento do cachorro. O cachorro fez tudo certo. Bob, dá uma voltinha. Bob, deita. Aí você vai lá e dá o biscoitinho que ele gosta, para ele saber que toda vez que ele acertar, ele vai ganhar. A mesma coisa a gente faz com o nosso cérebro com essa técnica do celebration. Teve uma vitória, celebra por isso. Muito bom. Beleza? Tiago, sobre rejeição, você tem uma história que quando você chegava no colégio, seu pai tinha um carro, um carro não tão bom. Chevette. E hoje, como que você fez para lidar isso? Porque normalmente seria você crescer e ser uma pessoa que liga muito pro carro. Uhum. E a gente que tá próximo, vê que você não tem muito isso. Seu carro é muito bom, muito novo, mas você não tem essa ostentação por carro. Uhum. Foi por causa do seguinte, por causa de uma decepção que eu tive com o carro. Tecnicamente, se você foi muito humilhado com o carro, você, quando cresce, quer botar muito foco no carro. Comigo também não foi igual, não foi diferente. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, aliás, o primeiro dinheiro que eu ganhei, uma comissão que eu ganhei de vendas quando eu estava recém-casado com a Janine, que foi um dinheiro muito bom, eu estava devendo as Casas Bahia, estava morando de favor, estava, cara, todo ferrado financeiramente. E o primeiro dinheiro que eu ganhei, que foi um dinheiro bom, em vez de ajeitar minhas contas, ajeitar os atrasados, pagar a Casa Bahia, fazer tudo, eu fui lá e comprei um carro importado. Uma picape da Mitsubishi. Aquilo me ferrou de vez. Por quê? Eu tive como comprar, mas eu não tinha como manter. Eu ganhei uma comissão alta, eu não ganhava dinheiro. Eu só ganhei uma. Foi por causa de uma venda grande que eu fiz e o resto, o outro mês eu estava ganhando R$1.000 de novo. Conclusão, não conseguia pagar IPVA, não conseguia pagar o resto, porque o dinheiro que eu comprei, eu paguei o carro quase à vista, mas ficou uma prestaçãozinha. Eu paguei tipo 80% do carro e financiei 20%. Até esses 20% eu não conseguia pagar. As revisões do carro, de 10 e 10 mil quilômetros, eu não conseguia fazer. Conclusão, eu acabei perdendo o carro. E aí, por causa dessa frustração, dessa decepção, esse lance de carro saiu do meu coração. Logo na primeira vez que eu tentei me sentir aceito por carro, porque eu sempre fui humilhado com o carro com o lance do meu pai, eu perdi o carro. Falei, quer saber?
Eu não vou botar a mão em nada que eu possa perder. E aí, hoje, para mim, tanto faz. A única coisa que eu faço questão é de não passar vergonha com o carro. Então, meu carro não pode ser velho. Agora, qual é o carro? Tanto faz. Tanto que os carros lá em casa que escolhe é a Janine. Falo, vamos ver qual é o melhor carro para as crianças, para não sei o que. Ela que escolhe. Eu vou trocar de carro agora, que eu já estou há muitos anos com esse aí. Eu falei, Janine, vê qual é o melhor carro que cabe melhor às crianças, o que é melhor pra gente. Eu não tenho esse negócio de eu quero esse carro, não tenho. Isso. Até porque eu aprendi, cara, que para você prosperar de verdade, você tem que ter muitas entradas e poucos prazeres. Então eu trabalho muito para ter múltiplas entradas e tenho pouquíssimos prazeres. Por exemplo, essa semana eu realizei um grande prazer da minha vida. Sabe quanto é que eu gastei? R$100 e poucos. Foi eu e Janine, à tarde, ir no cinema. Fui no cinema com ela, comprei o baldão de pipoca com o litrão de refrigerante. Isso para mim é uma das coisas mais tops que se pode fazer. Ou seja, isso é treino. Você fala assim, ó, o que é barato e eu gosto? Cinema. Vou botar muito foco nisso para isso me dar muito prazer. Vou treinar minha mente para ser muito prazer. Porque mesmo que eu não possa viajar esse ano, porque não tem como, até graças a esse ano consegui tirar férias, graças a Deus. Mas se eu não conseguisse, ir no cinema ia me satisfazer, só gastei R$100 e poucos. O que já é caro, porque o cinema infelizmente está caro. E com a pipoca que é mais caro que o cinema. É absurdo. Mas tá bom, gastei R$100 e poucos. E cara, voltei assim, feliz da vida. Parecia que eu estava voltando de uma viagem a Paris. Mas por quê? Eu fui alimentando pequenos prazeres na vida e criando múltiplas entradas. Você tem uma história, eu acho que é no livro Dinheiro Emocional que você fala, de um rapaz que você foi atender e ele tinha... De sapatos. De sapatos. Ele tinha... era um cara que ficou muito rico. Sim. Com bancos e financeiros. Ele acabou vendendo isso, foi morar fora do país. E por acaso eu encontrei com ele agora, 10 anos depois. Quase 10 anos depois a gente se encontrou. Numa noite de destino dessa, ele foi me assistir. Legal. Eu demorei até a reconhecer. Ele falou, você lembra de mim? E quando ele falou quem era, eu falei, claro e tal. Que é o seguinte, como ele passou muita humilhação na infância, o pai era motorista de ônibus, a mãe ela era lavadeira, se eu não me engano. Então, ele ia para a escola só de tênis Quixute, Bamba, e todo mundo usava um tênis maneirinho na escola. Ele cresceu com muito complexo. E aí eu reparava que toda a sessão que a gente fazia, né, que nessa época, 2014, mais ou menos, 2013, 2014, eu atendia ele com sessões de coaching. Então, assim, em 2013, 2014, né, eu comecei com coaching, eu fiz mestrado em coaching nos Estados Unidos, e aí comecei a atender algumas pessoas. Isso me deu muita experiência, inclusive, para ter as respostas rápidas que eu tenho hoje. Nada na vida é por acaso. Tudo é um propósito divino para te ensinar alguma coisa, para te dar experiência em alguma coisa. Né? Hoje eu já não uso coaching nas coisas que eu faço, mas naquela época foi muito importante para mim. Não só para me ensinar coisas, mas também para a minha sobrevivência. Porque quando eu quebrei com a agência de turismo, foi o que me manteve. E aí eu atendi esse rapaz numa sessão. E eu reparava que toda vez ele ia com sapatos diferentes e fazia questão de cruzar a perna e ficar mostrando o sapato. Porque um cara tão rico vai querer mostrar para um prestador de serviço o sapato que está usando toda vez. E aí, conversando sobre a infância dele, eu conto isso no livro Dinheiro Emocional, ele falou o problema que teve. Ser muito humilhado no sapato, então ele tinha assim, eu não lembro agora exatamente, mas era tipo 800 pares de sapato, 500 pares de sapato. E nenhum era menos de tantos dólares, $800, coisa assim. Ele só gastava muito dinheiro. Então ele era um cara que tudo que ele tinha de importante ele considerava que ele tinha que colocar no sapato. Tudo era sapato. Por causa das feridas. Então, as feridas emocionais da infância, do passado, determinam muito o que é importante para a gente na fase adulta. Se você não souber reeditar suas emoções, principalmente feridas e traumas, você sempre vai ter complexos de inferioridade e rejeição que vão dominar o seu dinheiro, que vão dominar seus sentimentos e emoções. Você sempre vai... Não é a sua mente que está mandando, não é você que quer, é suas emoções que estão direcionando o que tem que fazer, motivados pelas feridas e complexos do passado. Então, assim, eu quero incentivar todos os nossos ouvintes, todo mundo que assiste o Brunecast, a entrar num processo de reedição emocional, eliminando o complexo de inferioridade, de rejeição e descobrindo quem você é em Deus. Não tem como, gente, você ser uma pessoa inteligente emocionalmente sem ser espiritualizada. Eu estou descobrindo isso. Eu estudei inteligência emocional a vida toda e espiritualidade a vida toda. Eu tentei separar, não dá. Porque quando você começa a evoluir na inteligência emocional, ainda assim você é ser humano. Aí você estudou, treinou, ainda assim fica nervoso e fala uma besteira e pode acabar com tudo. Mas quando você é espiritualizado, você recebe os dons do Espírito. E um dos dons do Espírito, um dos frutos do Espírito, é a mansidão,
é o domínio próprio, é a temperança. E aí você junta os frutos do espírito com a inteligência emocional, você começa a ser um ser humano que se destaca, que está fora da multidão, está deixando de fazer o que todo mundo faz, está fora da manada e sendo realmente diferente no comportamento, no que fala, no que pensa, no que expressa, em como produz e etc. Então, gente, olha, a rejeição é um problema da maioria das pessoas, inclusive, se você está assistindo esse Brunercast e se sente rejeitado em alguma área, você sente que é colocado de lado em alguma área, você carrega um complexo de inferioridade e aceitação, coloca aqui nos comentários agora. Fala, Thiago, eu me sinto assim. Que eu vou te dar agora o maior conselho que vai eliminar isso da tua vida. Se você colocar aqui agora... Primeiro que a Bíblia diz que quando a gente confessa aquilo que nos incomoda, nossos erros, aquilo que nos trava, a gente já começou a curar. Então, quando você coloca nos comentários, você está tornando público. Eu quero melhorar isso aqui. Então, coloca, Thiago, eu tenho um complexo de inferioridade sério, eu tenho um complexo de rejeição, me sinto rejeitado por todo mundo. O meu pai me deixou, a minha mãe era narcisista, meu marido me abandonou com tantos filhos. Você passou por um problema de rejeição, de inferioridade, se sente assim? Coloca agora nos comentários. Eu vou te ensinar agora como sair. Existem duas coisas infalíveis para você sair do complexo de inferioridade e rejeição. Eu já vou te dar as saídas enquanto você está comentando. Wesley, você já se sentiu rejeitado alguma vez? Já. Quando eu era criança, eu era um pouquinho mais baixo que os meus amigos e aí eu sofria muito bullying com isso. E doideira. Não é quando você era criança, é até hoje. Não, mas só que hoje você é maduro e não fica chateado. Então eu não fico chateado. Né? Então, entendi. Então, a altura. Isso. A altura te fazia sentir rejeitado ou inferiorizado. Isso. E você, Teixeira, teve também, algum? na adolescência também, algo que eu vejo que até é uma blindagem divina na época, que eu tinha medo de se sentir rejeitado. Uhum. Então, tipo, por exemplo, eu ia chegar numa menina, não chegava porque eu tinha medo de ser rejeitado por ela. Uhum. Tipo isso. Eu também tinha isso. Tanto que uma vez que eu gostava de uma menina na adolescência e quis pedir ela em namoro e tal, né? Eu não tinha coragem de falar porque eu tinha medo. Eu falei, claro que ela não vai querer ficar comigo, eu sou muito feio, sou muito estranho. Eu já me rejeitava, eu entreguei só uma carta. Sim. Em vez de falar e acabei perdendo a oportunidade. Hoje eu vejo que é Deus, né? Deus. Se eu não tivesse casado com a Janine, eu não seria o Thiago. A Janine que construiu o Thiago que vocês conhecem. Então saiba que até as rejeições são projetos divinos para que você chegue onde tem que chegar. Se eu tivesse conquistado o que eu achava que tinha que conquistar na juventude e na adolescência, se eu não tivesse sido rejeitado no que eu rejeitei, eu não seria o Thiago de hoje. Eu estou chegando à conclusão. As pessoas sempre me perguntam assim, Thiago, você é calvinista ou arminiano? Para quem não entende a linguagem, o calvinista é uma linha teológica que acredita que tudo está escrito. Né? O arminiano acredita que as nossas decisões, assim, bem simples, explicando de uma forma simples e rápida, popular, o calvinista, que vem de Calvino, acredita que tudo está escrito. Então, não importa o que você faça, está tudo no plano de Deus e acabou. Os arminianos acreditam que as nossas decisões vão construindo o futuro. As pessoas me perguntam isso. O que você é? Eu falo, cara, eu sou os dois. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus é soberano, escreveu todos os nossos dias e que Ele está no controle de todas as coisas. Nesse aspecto, sou totalmente calvinista. Mas eu também não desprezo o poder da decisão. Uhum. Eu não acho que Deus planejou que eu vou me jogar do 16º andar amanhã ou que eu vou usar drogas do nada ou sei lá, ou largar minha família e construir outra família sem a permissão divina, sabe? Não, eu acho que isso é uma decisão minha, eu estou decidido a seguir a Deus. E se eu estou decidido a seguir a Deus, aí eu sou calvinista. Ou seja, eu estou decidido a seguir a Deus, então Deus é soberano, Ele que manda em tudo, todos os dias estão escritos por Ele, agora só vou fazer o que Ele manda, tal. Sim. Sabe? Então, eu sou muito... Meu conhecimento é muito limitado para discutir coisas tão profundas e inteligentes como essas linhas teológicas. Eu deixo isso para os grandes teólogos e respeito muito deles. Muitos são muito bons. Mas dentro da minha limitação teológica e de conhecimento, eu acho que é uma mistura de tudo. Ou seja, eu tentei fazer coisas que eu fui rejeitado. Então, se fosse só pela minha decisão... Olha que louco. Se fosse só pela minha decisão, eu estaria ferrado, porque eu teria escolhido errado. Mas a misericórdia de Deus fala, não, meu filho, eu tenho algo melhor. Me faz me sentir rejeitado ou me faz alguém me rejeitar para me dar o que eu realmente preciso. Muito bom. Bom isso, né? Muito bom. Mas também, se fosse só pela história escrita e as decisões que eu tomei na vida do tipo, vou construir uma família. Uhum. Não vou mentir, cara. Não vou enganar aqui. Eu tenho a oportunidade de pegar esse dinheiro fácil. Não vou fazer, não quero. Isso é contra os meus princípios. Então,
Tá entendendo quando eu falo dessa mistura? A gente pode até chamar aqui. Vamos fazer um Brunecast com calvinistas e arminianos pra gente ver o que debate. sai. Um debate pra gente ver o que sai. Você sabe que nós somos pacificadores, né? Você nunca vai ver a gente em nenhum tipo de desrespeito, confronto, né? Ou qualquer tipo de disseminação de maldade. Sim. A gente aqui é da paz, a gente aqui é do amor. Né? Mas eu acho que ajudaria muito uma entrevista com... Se vocês querem, coloca aqui nos comentários. Se você tem curiosidade de saber sobre isso, coloca aqui que a gente separa os teólogos mais fortes nas áreas para a gente trazer. Né? Fora o teólogo. Fora o Wellington Teixeirinha, lógico. Gente, esse foi o Brunecast de hoje sobre os complexos de inferioridade e rejeição. Fala, Wesley. A gente tem um grande evento que está chegando. Mesmo? Qual? Isso, a Conferência Destino. Já está chegando, Já gente. Tá chegando. Caramba, 7, 8 e 9 de setembro, a Conferência Destino é ativação espiritual. Se você já é um aluno, uma aluna do Café com Destino, já passou pelo método Destiny, é um ouvinte aqui do Brunecast, você precisa estar na ativação espiritual, que é a Conferência Destino, só acontece uma vez por ano, 3 dias num ambiente profético, onde palavras viram um decreto sobre a tua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, e ali vai ser uma imersão em palavra, em pregação. Você vai ficar 3 dias comigo, com meus mentores espirituais. Inclusive, esse ano aconteceu um grande milagre divino. A gente conseguiu trazer o Dale Bronner, que é o meu mentor de sabedoria lá dos Estados Unidos, e o Samuel Rodrigues, que é um dos maiores pregadores da atualidade, fora os preletores nacionais. Prepara teu coração que a Conferência de Destino está fora do normal. E a má notícia, entre aspas, é que está acabando os ingressos. Né? A quadra, que é a parte VIP, já está 92% encerrada, ou seja, só tem 8% dos ingressos. E a arquibancada já vendeu mais de 75%. Então é agora que você tem que tomar a decisão. Se você realmente quer estar nessa ativação espiritual, vai ser no ginásio do Barueri, aqui em Alphaville, São Paulo. 7 mil pessoas vão se reunir para um novo tempo, para uma nova estação espiritual, para essa ativação. Assim como Paulo falou para Timóteo, reaviva o dom que é em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Chegou o tempo da tua ativação, de você reavivar o que está em você, mediante esse ambiente profético, imposição de mãos e pregação da palavra. Conferência Destino 2023, Corpo, Alma e Espírito. É isso aí, Wesley? É isso aí. Gente, Deus abençoe. Teólogo, obrigado. E a gente já se encontra no próximo Brunecast. Não deixa de compartilhar. Gente, a gente está começando aqui no YouTube, não tem nenhum ano que a gente está aqui. A gente precisa da ajuda de vocês. Verdade. Vocês compartilhem o Brunecast, que se inscrevam no canal, que incentivem seus familiares, seus amigos a conhecer esse podcast, que só existe para te esclarecer. Olha como é que hoje foi esclarecedor. Né? Então não deixa de curtir o vídeo, encaminhar para todo mundo e se inscrever no canal do Brunecast, porque semana que vem já tem mais. Toda terça-feira, meio-dia, a gente está aqui, tá bom? Eu desejo paz e prosperidade e até o próximo Brunecast.